Leitura e comentário de Crime e Castigo. Nós estamos no capítulo 5. Este é o terceiro vídeo sobre este capítulo. Lembre-se que no vídeo anterior, Raskolnikov chegou a uma parte mais arborizada, uma parte mais saudável, digamos assim, da cidade de Petersburgo e acabou comendo alguma coisa ali, bebeu um copo de vodka e acabou pegando no sono, numa moita. Os sonhos de um homem doente se distinguem frequentemente por um relevo inusual, pela expressividade e uma excepcional semelhança com a realidade. Às vezes, forma-se um quadro monstruoso, mas o clima e todo o processo de toda a representação chegam a ser aí tão verossímeis e cheios de detalhes sutis que surpreendem, mas correspondem artisticamente a toda a plenitude de um quadro, que não podem ser inventados na realidade por esse mesmo sonhador, ainda que ele seja um artista como Pushkin e Turgenev. Bom, Pushkin e Turgenev são grandes monstros, né? São da literatura russa daquele tempo, certamente os mais respeitados, até chegar o Dostoiévski e o Tolstói, que certamente são melhores do que os dois. Mas ainda assim são grandes. Bom, esse não é o ponto, né? O que é importante aqui é que, de acordo com o narrador, um homem doente ele consegue fazer um sonho mais real do que a realidade de um escritor do maior calibre possível, né. Tais tais sonhos doentios, sonhos sem tais sonhos doentios sonhos sempre ficam por muito tempo na memória e produzem forte impressão sobre o organismo perturbado e já excitado do homem. Bom, e aí nós vamos ter um episódio extremamente interessante, hã, porque este episódio, ele aconteceu na realidade, digamos assim. Hã, Talvez eu grave um vídeo separado sobre a história de como Nietzsche ficou louco, né. Eu estou titubeando aqui para continuar a leitura, porque estou medindo aqui qual seria o peso da digressão nesse vídeo, mas eu acho que seria uma digressão muito, muito grande, e a história da loucura do Nietzsche e do que vai acontecer aqui, é uma história tão interessante que merece um vídeo à parte. Então, para o pessoal assinante do clube, eu vou colocar lá um vídeo especificamente. Sempre, por gentileza, pessoal, me avisem se eu esquecer qualquer um dos vídeos que eu prometo aqui, né? São tantas coisas que às vezes eu posso não lembrar, né? Raskolnikov teve um sonho medonho. Sonhou com a sua infância ainda na cidadezinha natal. Está com uns 7 anos e passeia nos arredores da cidade com o pai no entardecer de um dia de festa. O tempo está acinzentado e o dia sufocante. O lugar é exatamente o mesmo que permaneceu intacto na sua memória. Inclusive, estava bem mais apagado em sua memória do que lhe apresentava agora em sonho. Então, lembre-se, ele sonha sobre um lugar que realmente existiu, né? Na realidade dele, na infância dele, né? Mas é claro, o episódio do sonho não existiu. Embora, tem uma notinha aqui que diz que, eu vou ler essa notinha. A descrição desse sonho foi inspirada por lembranças autobiográficas. Na fazenda dos pais, Dostoiévski pode ter visto pangarezinhas camponesas trêmulas de fraquezas, estafadas em pele e osso. Nos materiais preparatórios de Crime e Castigo, então imagine que legal, né, você tem nunca vi em lugar nenhum,
Não sei, talvez só exista em russo isso, esses documentos, né, que Dostoiévski preparou, o Crime e Castigo. Mas nesses materiais, ele escreveu o seguinte: a primeira ofensa pessoal que eu sofri foi com o cavalo de um estafeta. E narra, agora o editor aqui volta a falar, né? E narra um episódio que presenciou com o seu irmão quando os dois viajavam de sua província para ingressarem na Escola de Engenharia de Moscou. E envolveu um estafeta de correio. Aí abre aspas. O cocheiro deu a partida e mal teve tempo de fazê-lo quando o estafeta soergueu-se e, calado, sem pronunciar qualquer palavra, ergueu o seu imenso punho direito e de cima para baixo desceu sobre a nuca do cocheiro de forma dolorosa. Não se sabe por que esse estafeta, esse entregador, ok? Estafeta do correio, entregador, começou a bater no cocheiro. O cocheiro deu um solavanco com todo o corpo para frente, levantou o chicote e açoitou com toda a força os cavalos. Estes arrancaram, mas isso não amansou de maneira nenhuma o estafeta, ou seja, o fato de que o cocheiro estava tentando, com todas as forças dele, fazer com que a carruagem andasse, né? Que continuou batendo e batendo. E assim teria continuado se a troika, ou seja, se o grupo de cavalos, não tivesse saído das nossas vistas. Naturalmente, o cocheiro, que a muito custo se segurava ao impacto dos socos, açoitava sem cessar e a cada segundo os cavalos, como um louco, e os açoitou tanto que eles acabaram desembestando. Interessante que isso é o Dostoiévski falando, né? Ele diz que essa foi uma primeira ofensa pessoal dele, né? Ele não apanhou, né? Mas é uma coisa que seguramente marcaria a vida de qualquer um se nós prestássemos atenção ao episódio, né? Então, o que que é isso, né? A gente pensaria, o que é isso? Tanto a injustiça do estafeta em relação ao cocheiro, quanto a injustiça do cocheiro em relação aos cavalos. Bom, fechamos o parênteses, vamos voltar para a historiazinha. Está com uns 7 anos e passeia nos arredores da cidade com o pai no entardecer de um dia de festa. O tempo está acinzentado, o dia sufocante. O lugar é exatamente o mesmo que permaneceu intacto na sua memória. Inclusive, está bem mais apagado em sua memória do que ele apresenta agora em sonho. A cidadezinha parece descoberta, como na palma da mão. Nenhum salgueiro ao redor, em um ponto lá muito longe, bem no extremo do céu, negreja um bosque. Alguns passos da última horta da cidade há uma taberna grande que sempre produzira nele a mais desagradável das impressões e até medo quando ele passava ao lado passeando com o pai. Ali havia sempre um bando, e como berravam sempre, gargalhavam, xingavam, que indecência e que vozes roufentas quando cantavam, e com que frequência brigavam. Em volta da taberna sempre circulavam umas carrancas bêbadas e sinistras. Ao deparar com elas, ele se apertava fortemente ao pai e tremia. Ao lado da taberna passa uma estrada vicinal, sempre coberta de poeira e uma poeira sempre negra. Ela continua serpenteando adiante a uns 300 passos, contorna pela direita o cemitério da cidade. Dentro do cemitério há uma igreja de pedra com uma cúpula verde, onde 1 ou 2 vezes por ano ele assistia com o pai e a mãe à missa pela alma da sua avó, morta há muito tempo e que ele nunca chegara a ver. Nessas ocasiões, eles sempre levavam consigo cutiá. Cutiá é um tipo de comida feita com arroz, uvas passas, mel, é um arroz doce mais estilizado, assim, né? E geralmente eles são consumidos, esse prato é consumido em cerimônias fúnebres, né? Nessas ocasiões, eles sempre levavam consigo cutiá em um prato branco enrolado em um guardanapo. E a cutiá era de açúcar, arroz e passas, amassadas no arroz em forma de cruz. Ele gostava daquela igreja e dos ícones, ou seja, das imagens, né? E dos ícones antigos que ali havia, a maioria sem guarnição, e do velho padre com a cabeça trêmula.
Ao lado do túmulo da avó, coberto por uma lápide, ficava o pequeno túmulo do irmão menor, o irmão menor dele, que morrera aos 6 meses, que ele também desconhecia completamente e de quem nem podia se lembrar, mas lhe diziam que ele havia tido um irmão pequeno. E sempre que ele visitava o cemitério, benzia-se de forma religiosa e respeitosa sobre o túmulo, fazia-lhe reverência e o beijava. E eis o seu sonho. Eis o seu sonho, já estamos com 10 minutos de vídeo, vamos deixar isso para o próximo vídeo, né? Para o pessoal do clube, a pergunta que eu deixo é se vocês já conhecem alguma coisa sobre a morte do Nietzsche, e principalmente a loucura dele, alguma coisa que vocês possam compartilhar ali no grupo.